pessoal, neste vídeo eu estarei corrigindo aí o simulado do SAEB, né, que foi aplicado para vocês. Espero que compreendam direitinho essas correções, que o SAEB está bem aí, né? Semana que vem, dia 7, e eu espero que todos estejam preparados para fazer uma boa prova. A questão de número 1 diz assim: a Líbia é um país do norte da África, onde mais de 95% do seu território é composto pelo deserto do Saara. Tem se envolvido durante anos nas culturas regadas mediante sistemas mecanizados de pivôs centrais, regando em círculos. Esse tipo de mecanização agrícola não é um investimento barato, apenas é possível aproveitando os depósitos de água fóssil dos aquíferos subterrâneos. Cada parcela circular tem 1 quilômetro de diâmetro e nelas são cultivadas grãos, frutas, verduras, forragens para o gado. Aí ele quer saber área em metros quadrados ocupados por cada plantação é de aproximadamente. Então, gente, olha, aqui é uma situação, problema envolvendo a área do círculo. Todas essas informações aqui em cima, ó, é uma situação, problema que se trata de excesso de informações. Com excesso de informações. Então, para você não perder muito tempo fazendo leitura, tentando entender, observa logo aqui a figura, certo? Uma área circular com 1000 metros de diâmetro. Essa área circular representa aqui uma plantação. E aí ele pede para encontrar a área dessa plantação. A área que a fórmula ele já deu, né? A área do circular é π vezes o raio ao quadrado, π vale 3,14. Então, para não perder tanto tempo, é só você pegar e fazer as substituições rapidamente. Então, aqui, ó, a área, né, vai ser igual a 3,14 vezes o raio. O raio, ele vale 500 metros, ó. Porque se o diâmetro é 1000, o raio é metade do diâmetro, vezes 500 elevado ao quadrado. Então, olha, numa expressão numérica, calcula-se primeiro, né, a potenciação. Então, pessoal, primeiro a gente vai calcular a potenciação, né? 500 ao quadrado é o mesmo que 500 vezes 500, que vai dar 250.000. Então, agora o que eu vou fazer? A área vai ser igual a 3,14 vezes os 250.000. Armando a conta, vai ficar assim, ó. 250.000 vezes 3,14, ó. Aí, aqui, esses 4 vai ser, ó, 0, 0, 0, 0. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 1 vezes 0, 0, 0, 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Agora, vamos multiplicar o 3, ó. 0, 0, 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Aí, vamos somar tudo, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 5, 8, 7. Como aqui tem duas casas decimais, eu pulo para cá duas casas decimais, certo? Então, a resposta aqui vai dar 785.000. Desconsidere esse zero aqui, ó. A resposta é 785.000 metros quadrados aqui, ó. Certo? A questão de número 2. Em uma pesquisa sobre atendimento médio, foi perguntado a um grupo de pessoas sobre o que eles fariam caso fossem mal atendidos em uma consulta médica. Os resultados estão registrados no gráfico de barras a seguir. Então, tá aqui o gráfico de barras, né?
E aí, de acordo com os dados desse gráfico, o quadro que representa essas informações é... Então, é só a gente observar aqui, ó. Simplesmente não votaria 62%, falaria mal 25%, outros 10%, deixaria para lá 3%. Então, analisando aqui os gráficos, as tabelas, né? Aquela que corresponde àquela mesma porcentagem vai ser a resposta certa, ó, que vai ser, ó, 62, 25, 10 e 3. 62, ó, 25, 10 e 3. No caso, 3% deixaria para lá, 10% outros, 25% falaria mal, né? E 62% simplesmente não votaria. Então, a resposta aqui, ó, é a letra C. Na questão de número 3, a cada dia que passa, temos que nos preocupar mais com o desperdício de água, porque o consumo mundial desse bem está só aumentando e suas fontes naturais diminuindo. Estima-se que num banho de ducha durante 15 minutos, com o registro meio aberto, consumimos 135 litros de água. Então, você já vai tirando aqui essas informações, ó. Com 15 minutos, né? 15 minutos com o registro meio aberto, consomem-se 135 litros de água. Se fecharmos o registro ao se ensaboar e reduzirmos o tempo para 5 minutos, ó, 5 minutos, cai para 45 litros aí o consumo. Aí ela diz, Gabriela tomava, agora é a situação, ó. Gabriela tomava 2 banhos de 15 minutos, ou seja, nos 2 banhos de 15 minutos, ela gastava quanto? Ela gastava 270 litros de água. Mas agora, consciente, reduziu para 5 minutos cada um. 5 minutos cada banho. Ou seja, se ela reduziu para 5 minutos cada banho, e cada 5 minutos, né, ela toma 2 banhos, não é isso? Se 2 banhos de 5 minutos, ela vai gastar o quê? 90 litros de água. Aí ele quer saber, ó, quantos litros de água ela vai economizar em um ano? Ou seja, antes ela gastava quantos litros? Ela tomava 2 banhos de 15 minutos. Antes da economia, ela gastava 270 litros, certo? 270 litros nos 2 banhos. Nos 2 banhos, certo? Por dia. Agora ela consome 90 litros. Aí ele quer saber quanto ela vai economizar durante o ano. Aí é só você fazer uma subtração, né? De quanto que ela economizou durante o dia. Subtraindo aí 270 menos 90. Subtraindo 270 menos 90, a economia que ela vai ter aí é de 180 litros, certo? Por dia. Então, ela economizou por dia dos 180 litros. Aí, ele quer saber quantos litros vai economizar durante um ano. O ano tem 365 dias. Se durante um dia ela economizou 180 litros, para saber quanto ela vai economizar durante o ano, é só multiplicar 300, né, 180 vezes 385 litros, certo? Que aí, multiplicando 180 vezes 385, vai dar 65.700, ou seja, durante o ano ela vai economizar 65.700 litros. Roberto recebeu a mesada de seu pai e foi ao shopping. Ele gastou 1/3 do valor comprando um boné e 1/4 do valor na compra de uma carteira e ainda ficou com R$40. O valor total da mesada de Roberto é D. Então, olha, para saber, primeiro, né, nós vamos fazer o cálculo de acordo com o valor inteiro. Tipo aqui, ó. Ele recebeu a mesada do seu pai, que é igual a 1 inteiro.
Desse 1 inteiro, ele gastou 1/3 do valor comprando um boné. Ou seja, desse valor aqui, que refere-se a 1 inteiro, ele gastou 1/3. Quanto que sobrou? É a subtração de 1 menos 1/3. Aí a gente tem que lembrar aqui do mínimo múltiplo comum, né? O MMC de 1 em 3, que aqui o denominador aqui é 1, ó. Na hora de fazer o MMC eu vou colocar 1 aqui só para me perceber isso aí. É o próprio 3. Aí 3 divide, multiplica, ó. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. Menos 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 3 menos 1, 2. Então, vai dar 2/3. Certo? Vai dar 2/3. Tá? Ou seja, esse valor aí foi o que sobrou, né? Comprando o boné. Só que aí depois, ele gastou 1/4 do valor na compra de uma carteira. Ou seja, comprou o boné, sobrou 2/3. Desses 2/3, ele gastou 1/4 comprando uma carteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2/3 agora, menos 1/4. O MMC de 3 e 4 vai dar 12, certo? O MMC de 3 e 4 é 12. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. 8 menos 3, 5/12. Ou seja, ele comprou, ele tinha 1 inteiro, gastou 1/3 com boné. Depois sobrou 2/3. Menos, né? Esse aqui, o dinheiro que sobrou, menos 1/4 na carteira. Gastou isso aqui, aí sobrou ainda para ele 5/12. Certo? 5/12. Aí tá. O valor total da mesada de Roberto é. Então, depois que ele gastou, ele ainda ficou com 40 reais. Certo? Tá. Esses 40 reais representa os 5/12. 5/12 foi o valor que sobrou. Para saber quanto é que ele tinha, certo? É só você pegar e multiplicar 40, né? Divida a fração, tipo de divisão de fração. Você vai pegar aqui, ó, 40, né? E vai multiplicar por 12 e vai dividir por 5. Pega o resultado, multiplica por 12 e divide por 5. É como se eu pegasse aqui, ó, o 40, vou separar bem aqui, ó. 40 dividido por 5/12. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 40 vezes 12 vai dar 480. 480 dividido por 5 vai dar 96, ou seja, a mesada dele custava 96 reais. Essa questão de número 5, pessoal, é a mesma questão de número 3, ela repetiu, certo? Que aí nós encontramos essa resposta aqui. A questão de número 6 diz assim, ó. Um circuito de treino possui 860 metros de comprimento. Quantos quilômetros aproximadamente um ciclista que dá 29 voltas nesse circuito percorreu? Primeiro a gente vai multiplicar 860 vezes 29 para saber quantos metros tem, né? 9 vezes 6 dá 54. 9 vezes 8, 72, mais 5, 77. Aí nós temos aqui 7.740. Vou continuar a conta aqui, certo? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12, vai 1. Vai 1 para cá. 2 vezes 8, 16, mais 1.
17. Aí a gente vai somar 4, 9, 14, vai 1, ou seja, 24.900. Então, o resultado aqui deu 24.940 metros. Para transformar em quilômetros, porque nós observamos que as alternativas estão em quilômetros, a minha resposta está em metros. É só você pegar e dividir, ó, 24.940 dividido por 1.000, porque um quilômetro é 1.000 metros. Como aqui eu tenho 3 zeros, é só pular para cá, ó, para a esquerda, 3 casas decimais, ó, 1, 2, 3. Então, vai ficar 24,94 quilômetros, que dá aproximadamente aí, ó, 25 quilômetros, a letra B. Na questão de número 7, diz assim, ó, uma empresa de brindes vai fornecer para uma loja de produtos de beleza uma embalagem no formato cilíndrico, com raio medindo 5 e altura 12. Um sabonete ocupa um espaço de 215 centímetros cúbicos. A embalagem encomendada cabe, né? Aí tem que saber quantos sabonetes, né? Vai caber mais ou menos dentro dessa embalagem. Primeiro, vamos calcular o volume desse cilindro. O volume de um cilindro, pessoal, é a multiplicação da área da base vezes a altura. Como a base aqui ela tem formato circular e com raio medindo 5 centímetros, então, olha, vamos calcular a área desse círculo. Então, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área aqui vai ser 3,14 vezes o raio, que é 5, ao quadrado. Logo, a área vai ser 3,14 vezes 25, que aí a área vai dar 78,5 centímetros quadrados. Para determinar o volume, a gente pega 78,5, que é a área da base, multiplicado por 12, que é a altura. Que aí o volume vai dar 942 centímetros cúbicos. Essa é a embalagem do cilindro, né? O volume do cilindro, que representa essa embalagem aí. Aí ele diz que um sabonete ocupa um espaço de 215 centímetros cúbicos. Para saber quantos sabonetes vai caber dentro dessa embalagem, é só pegar o volume da embalagem e dividir pelo volume do sabonete, que é de 215 centímetros cúbicos. Aqui o número que mais se aproxima de 942 é o 4, porque 4 vezes 215 vai dar 960. É só você fazendo tentativas, tá? Multiplica por 3, por 2, por 4, por 5 vai passar, certo? Aqui vai dar 860, que aí subtraindo vai dar 82. 82 divide 215, não, acrescenta o 0 e a vírgula, que aí vai dar 820. Se eu pegasse o 4, daria 860. Então, eu vou multiplicar aqui por 3, que aí vai dar 645. E assim por diante, pessoal. Subtraindo 820 menos 645, vai dar 175. Tá, aqui essa informação já é suficiente para saber quantos sabonetes vai caber, né, dentro dessa embalagem, certo? Ou seja, lá vão caber o quê, ó? Então, analisando aqui nosso cálculo, pessoal, é o seguinte, ó. Multiplicando 4 vezes 215, deu 860. Que aí, na subtração, nós encontramos aqui 82. Ou seja, bem aqui já dá para saber o resultado, ó. Porque multiplicando 4 vezes 215, 860. Subtraindo é 82, ó. Então, a letra B é a resposta certa, ó. 4 sabonetes e sobra 82 centímetros cúbicos de espaço, né? Que aí chegou aqui, parou. Que aí multiplicando aqui, ó, 4 sabonetes de 215 e ainda sobra 82 centímetros cúbicos de espaço. Beleza?
Na questão de número 8, diz assim, ó. Na reforma de sua casa, Alexandre usou 36 litros de tinta para pintar 120 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão gastos para pintar 950 metros quadrados nas mesmas condições? Isso aqui trata-se de um problema envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Como que monta uma equação relacionada a problemas com grandezas? É só ir tirando as informações e colocando uma na frente da outra. Tipo aqui, ó, 36 litros de tinta, 120 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta? Sempre quando ele pergunta quantos, eu represento por X. Ele vai usar para pintar 950 metros quadrados de parede. Aqui, ó, vamos analisar se ela é uma grandeza diretamente ou uma grandeza inversamente proporcional. Observe o seguinte, que a quantidade de parede, né, de metros quadrados aumentou. Geralmente é bom analisar pelas setinhas, ó, setinha para cima. Se aumentou a quantidade de metros quadrados, o que vai acontecer com a quantidade de tinta? Obviamente, também vai aumentar. É uma grandeza diretamente proporcional. Para resolver isso aí, é só fazer a regra de 3, a famosa multiplicação cruzada. Multiplicar o 120 com X e o 36 com 950. Que aí aqui vai ficar assim, ó. 120x, que é igual a 36 vezes 950. Que aí vai dar, multiplicando 36 vezes 950, vai dar 34.200. Então, aqui vai ficar assim. 120x, que é igual a 34.200. Aí, x igual a 34.200 dividido por 120. Logo, x igual a 285 litros de tinta. Que aí a resposta vai ser a letra D. Questão de número 9. Na produção do etanol, estima-se que para cada 1 tonelada de cana, ó, 1 tonelada de cana, 85 litros de combustível, né? 1 tonelada de cana, 85 litros de combustível. Numa fazenda que colheu 8.800 toneladas de cana, a produção de etanol vai ser quanto? X. Vamos analisar aqui, ó. Se aumentou a quantidade de toneladas, vai aumentar também a quantidade de litros. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Só fazer a multiplicação cruzada. 1 vezes x, que é igual a 8.800 vezes 85. 1 vezes x é 1x, né? X. 8.800 vezes 85, que vai dar 748.000. 48.000 litros de etanol. Que aí a resposta é a letra D. Na questão de número 10, diz assim, ó. Emerson reservou uma região de sua fazenda para a pastagem de alguns animais. Para que os animais não fujam, ele irá cercá-la com arame farpado. Ele mediu o pasto e descobriu que possui perímetro de 1,5 quilômetros. Qual o total em metros de arame farpado que deverá ser utilizado, sabendo que a cerca terá 6 fios? Então, se ele já deu o perímetro, que é 1,5 quilômetros, e ele quer saber quantos metros, observe que são unidades diferentes. É só a gente lembrar o seguinte, que 1 quilômetro, ele equivale a 1.000 metros. Se 1 quilômetro é 1.000 metros, 1,5 quilômetros equivale a 1.500 metros, certo? 1,5 quilômetros é 1.500 metros. Ou você pega e multiplica 1,5 vezes 1.000, que vai dar 1.500 metros. Aí, tem um detalhe, ó. 6 fios. Quantos metros vai gastar? É só multiplicar 1.500 vezes
6. 0. Aqui vai dar 0, 0. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. Ou seja, ele vai gastar 9.000 metros, né? Aí, de arame farpado para poder cercar aí o seu terreno. Na questão de número 11, diz assim, ó. Uma empresa de sabão em pó quer produzir uma nova embalagem com 5.800 centímetros cúbicos de volume. Para isso, fez um concurso com os alunos das escolas municipais para desenvolver a arte do seu novo produto. O desenho acima foi escolhido para ser analisado. O volume dessa embalagem é... Então, olha, é só você pegar e... Para encontrar o volume de um bloco retangular, é só multiplicar as 3 dimensões, que é 10 vezes 30 vezes 20. 10 vezes 30, 300. Aí, 300 vezes 20. Logo, o volume vai dar 6.000 centímetros cúbicos. Aí tá. O desenho acima foi escolhido para ser analisado. O volume dessa embalagem é o quê? É exatamente 5.800? Não. Maior que 5.800? Sim. Certo? Então, olha, a resposta vai ser a letra B. Para chegar nos 6.000, né, ele passou 200 centímetros cúbicos. Essa questão de número 12 tem aqui uma tabela com informações nutricionais a respeito de alguma marca de biscoito, né? Aí fala aí a respeito da quantidade por porção, valor energético, açúcares, proteínas, gorduras e tal, certo? Essa porção é de 30 gramas. Continuando aí com essa questão, ela diz assim, ó, de acordo com a tabela nutricional, uma criança que comer 16 biscoitos vai ter consumido a quantidade de sódio de... Então, olha, de todos aqueles valores nutricionais lá, ele quer saber a quantidade de sódio para uma criança que consumir 16 biscoitos. Observando aqui a tabela, nós temos aqui, ó, o sódio. Uma porção de 8 biscoitos é equivalente a 144 miligramas. Então, olha, se 8 biscoitos é 144 e ele consumiu 16 biscoitos, é só multiplicar aqui, ó, 144 vezes 2. Que aí, multiplicando 144 vezes 2, que é a porção dobrada, vai dar 288 miligramas, que a resposta vai ser a letra C. Um apartamento teve o valor do seu aluguel reajustado em R$ 700 para R$ 910. O percentual de aumento nesse imóvel foi de... Então, um probleminha aqui de porcentagem, é só vocês fazerem a regra de 3. Quando vocês lidarem com problemas envolvendo porcentagem, sempre joga na regra de 3, que vocês não vão errar nunca e não vai perder tempo. Então, aqui, ó, R$ 700 era o preço do aluguel. R$ 700 equivale a 100%. Agora, ele quer saber a porcentagem do aumento. Muitos alunos, às vezes, confundem essa parte aqui, ó. O que vai ficar embaixo desse valor aqui? O valor do aumento, não o valor com aumento, o que muitos confundem. Às vezes, colocam 910 aqui, né? Que é o valor com aumento. Não é com, é do aumento. Tem uma diferença do e do com, tá bom? Então, o valor do aumento aqui vai ser a diferença. Que aí eu vou pegar aqui, ó. 910 menos 700, né? 910 menos 700 vai dar R$ 210, ou seja, o valor do aumento foi de R$ 210 e é esse valor que eu vou colocar aqui, ó, o valor do aumento. Esses R$ 210 que aumentou equivale a quantos por cento? X%. Aí aqui basta fazer a regra de 3, né? A multiplicação cruzada, ó, 700 vezes x, né? E 210 vezes 100. 700 vezes x vai dar 700x. E 210 vezes 100
vai dar 21.000. Aí x, que é igual a 21.000, dividido por 700. Para diminuir o cálculo, é só você cortar esse zero com esse e esse com esse, ó. No caso aí, x vai ser igual a 210 dividido por 7. Que aí nós temos aí 30%, ó. Resposta letra D. O valor do aumento foi de 30%. Agora, nós vamos aqui, pessoal, para o bloco 2, certo? A questão de número 1 diz assim, ó. No mês de julho, foram registradas as temperaturas mais baixas do ano nas seguintes cidades. Cidade X, 1 grau negativo, cidade Y, 2 graus e cidade Z, 3 graus negativos. A representação correta das temperaturas registradas nas seguintes cidades na reta é... Então, vamos analisar a reta numérica. Aqui está o início, né? Que está no ponto 0. Observe que o x é menos 1, então daqui para cá é menos 1. Esse x aqui está no menos 1. O y é 2, ó. 1, 2. E o z é menos 3, só que o z aqui ele está no 3 positivo. Menos 3 teria que estar aqui desse lado. Então, essa daqui não é. Vamos analisar aqui, ó. O x é 1, 2 e 3, ele está dizendo aqui. É tudo positivo? Não. Vamos aqui para a letra C. O x é menos 1, então menos 1 aqui. O y é 2, 1, 2. Então, o y aqui é 1 e o z é o menos 1, menos 2, menos 3. O y é 2, aqui é 1, então a letra C também não é. Aqui, ó, o x é menos 1, o z é menos 3 e o y aqui é 2. Bateu? Sim. Então, a resposta vai ser a letra D. Questão de número 2. A figura abaixo mostra uma roldana, na qual em cada um dos pratos há um peso de valor conhecido e esferas de peso X. Uma expressão matemática que relaciona os pesos nos pratos da roldana é... Então, é só a gente fazer a equaçãozinha aqui, ó. Aqui nós temos 3x mais 5, ou 5 gramas mais 3x. Aqui nós temos 8 gramas mais 2x. Observe que esse lado da roldana, ele é maior, né, do que o outro. Então, logo, 5 mais 3x é maior do que 8 mais 2x. Então, o sinal de maior, ele sempre fica aberto para o lado maior e fechado para o lado menor. Qual dessas expressões representa aí 5 mais 3x com o lado maior? Essa daqui, ó. A única diferença é porque ele inverteu, né? Ele colocou o lado menor primeiro, mas observa aqui, ó, que o lado fechado está para 2x mais 8, ó. Está para o lado fechado, ó, da forma como eu coloquei aqui. E o lado aberto está para 5 mais 3x, certo? Então, a resposta aqui vai ser a letra C. A questão de número 3, ela diz assim, ó. Observa a figura. No esquema acima estão localizados alguns pontos de uma cidade. A coordenada 5G localiza. É só você observar aqui, ó. 5G. No 5G nós temos aqui a letra Y. Y representa quem? Representa o cinema. Certo? Que aí a resposta certa vai ser a letra D. Questão de número 4. Uma embalagem tem o formato de um cubo, como mostra a figura abaixo. Uma possível planificação desta embalagem é... Olha, é só observar o seguinte, que no cubo, esses comprimentos aqui, ó, ele possui 6 faces. Ele possui 4 faces no comprimento e 2 faces, né, representando aqui essas laterais. Observando aqui a letra A, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se fechar esse cubo, como que fica essas laterais? Ela fica com 2 laterais abertas, porque ele colocou todas as faces no mesmo lugar. Na letra B, ó, ele tem 4 faces assim, né, no comprimento e 2, uma de um lado, outra do outro. Então, ao fechar essa embalagem, né, nessas 4 faces, ele vai encaixar direitinho aqui, essa parte vai subir e a outra também sobe.
Então, a resposta vai ser a letra B. Porque essa daqui também não é, ó. Porque aqui nesse comprimento tem 5 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um cubo não tem 7 faces. Aqui ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Um cubo não tem 5 faces. A única que corresponde aí à quantidade certa é a letra B, tá? A questão de número 5 diz assim, ó. Paulo, ao construir a sua casa, gostou desta planta deste pátio. Então, nesse pátio, a área ladrilhada é... Gente, a área ladrilhada é essa partezinha que tá quadriculada aqui, ó. Certo? Ele só quer saber essa parte quadriculada. Mas primeiro eu tenho que saber qual é a área desse terreno, certo? Depois eu vejo o que eu faço. Então, observando aqui, ela tem as seguintes dimensões, ó. Aqui na largura tem 10 metros e aqui no comprimento ele tem 20 metros. Observe que esse 18 ele vai só até aqui, ó. Mas daqui para cá tem mais 2 metros. Então, é um terreno cujas dimensões são 10 por 20. Então, logo, a área desse terreno vai ser 10 vezes 20. Logo, a área vai ser de 200 metros quadrados. Observe que nas alternativas tem 200 metros quadrados, certo? Então, tem que tomar muito cuidado para você não marcar a resposta errada. Ele não quer saber a área do terreno, ele quer saber somente a área dessa parte quadriculada aqui, ó, que é a ladrilhada. Observe que dentro dela tem uma piscina e um vestiário. Dentro da piscina está ladrilhado? Lógico que não. Dentro do vestiário está? Lógico que não. Então, eu preciso saber qual vai ser a área da piscina e do vestiário, para tirar fora essa parte. Então, olha, a área da piscina vai ser 8 vezes 5, que é de 40 metros quadrados. A área do vestiário é 6 vezes 2, né, que ele tem um comprimentozinho aqui de 2 metros por 6 metros. Então, logo, o vestiário é de 12 metros quadrados. Qual vai ser a parte que vai ficar fora? 40 mais 12, que vai ser 52 metros quadrados. A área equivalente aqui à piscina e ao vestiário, que não está ladrilhada. Então, se toda a área do terreno é de 200 metros quadrados e eu não quero esses dois, então é só eu pegar aqui, ó, a área ladrilhada vai ser 200 menos 52, que é a área da piscina com a área do vestiário. Que aí eu vou ter aí 148 metros quadrados, que a resposta vai ser a letra B. A questão 6 diz assim: o técnico de um atleta passa a seguinte série de exercícios. Primeiro, caminhar meia hora a 3 km por hora. Segundo, correr 12 km a uma velocidade constante em 1 hora. Terceiro, nadar durante 1 hora. Quarto, andar 9 km de bicicleta a uma velocidade constante em meia hora. Então, vamos lá. No primeiro, caminhar meia hora a 3 km por hora. Vamos ver no primeiro exercício, né? Quantas calorias ele gastou aí, ó. Caminhar, porque esse aqui, ó, refere-se a 30 minutos de exercício. Então, quando ele caminha a 3 km por hora, a 30 minutos, ele gasta 92 calorias. No segundo, vamos ver aí. Correr 12 quilômetros, né? Correr 12 quilômetros a uma velocidade constante em 1 hora, né? Ou seja, 12 quilômetros por hora. Uma velocidade constante. Então, correr 12 quilômetros por hora, ele vai gastar aí 455 calorias. Terceiro, nadar durante 1 hora. Vamos ver aqui onde que está a natação. Ó. Nadar durante 1 hora. Se é nadar durante 30 minutos, gasta 279. Nadar durante 1 hora vai ser 279 vezes 2, certo? Porque essa daqui é referente a 30 minutos. Que aí, multiplicando por 2, vai dar 558, ou seja, no terceiro exercício, ele vai gastar aí 558 calorias. Vamos para o quarto exercício. Quanto que ele vai gastar? Andar 9 km de bicicleta a uma velocidade constante
em meia hora. Então, vamos lá. Andar de bicicleta, ó. Andar 9 quilômetros de bicicleta a uma velocidade constante em meia hora. Se aqui ele anda de bicicleta 18 quilômetros que foram perdidos. A questão de número 7 diz assim, ó, para divulgar uma campanha publicitária, 10 impressoras iguais produzem 4.000 panfletos em 30 minutos. Ó, 10 impressoras iguais produzem 4.000 panfletos em 30 minutos. Em quanto tempo, que eu chamo de X, 6 dessas impressoras, aqui é a quantidade de impressoras, produziriam 8.000 desses panfletos. Então, é assim que faz a montagem. Não coloque informações, né, em lugares errados, porque senão o resultado final fica, né, não dá certo. Então, vamos fazer uma análise. Aqui é um problema envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos analisar agora se essa grandeza ela é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. O que aconteceu com a quantidade de impressoras? Diminuiu, setinha para baixo. Diminuiu a quantidade de impressoras, aumentou a quantidade de produção, automaticamente também vai aumentar o tempo, certo? Então, como ficou uma setinha na direção contrária, é uma grandeza inversamente proporcional. E quando eu tenho 3 informações com probleminhas envolvendo grandeza, isso aqui trata-se de um problema, de uma regra de 3 composta. Como que resolve problemas envolvendo regra de 3 composta? Vamos ver agora, ó. A setinha ficou invertida. Então, significa que eu vou inverter essa fração. Eu vou inverter isso aqui, ó. Ao invés de colocar 10 sextos, eu vou colocar aqui 6 sobre 10. Então, aqui vai ficar 6, né? E aqui vai ficar 10. Certo? E aqui, eu vou multiplicar o 6 vezes o 4.000, certo? Aqui, e o 10 vezes o 8.000. Quando envolve regra de 3 composta, você tem que fazer desse tipo. Se for direta, só multiplica esse número com esse e esse com esse. Mas como ela é inversa, a gente inverte a fração e multiplica esse número com esse e esse com esse. Multiplicando 6 vezes 4.000, vai dar 24.000. 24.000 sobre, multiplicando 10 vezes 8.000, vai dar 80.000. 80.000. Tá. Aí, eu posso simplificar essa fração para não ficar fazendo muita conta, certo? Aqui eu posso cortar esse zero com esse com esse e esse com esse. Aí, eu fico com o número menor. Eu tenho aqui agora a fração 24/80. Aí, agora eu faço a regra de 3, normal. Eu vou fazer a regra de 3, ó, do 24 sobre 80, que é igual a 30 sobre X. Faz a multiplicação cruzada, a famosa regra de 3 aqui, ó. Vou multiplicar 24 vezes X, que aí vai dar 24x, que é igual a 80 vezes 30, que aí vai dar 2.400. Aí X que vai ser igual 2.400 dividido por 24 vai dar 100, certo? 100 minutos. Como a resposta está em hora e minutos, é só você saber o seguinte, que 1 hora tem 60 minutos, 60 minutos para 100 minutos, falta o quê? 40, não é isso? Ou seja, essa impressora vai produzir 6.000 panfletos em 1 hora e 40 minutos, que equivale a 100 minutos, né? E a resposta dessa questão aqui vai ser a letra D, ó, 1 hora e 40 minutos. Gente, essa questão 8 aqui, ó,
é a mesma lá do bloco 1, tá? Ela repetiu, eu acredito que eles devam ter anulado, né? Pelo menos uma delas. A questão de número 9. Com os constantes aumentos na conta de energia elétrica, a cada dia mais temos que conhecer o consumo dos mais diversos aparelhos elétricos da nossa casa. Então, tem aqui alguns aparelhos elétricos, a potência, o tempo de uso diário, que é dado em horas, e o quilowatts-horas. De acordo com esses dados, o consumo em quilowatts-hora do modem de internet em uso num período de 24 horas é... Então, vamos lá, ver onde que está aqui o modem de internet, ó, em uso. É esse item aqui, ó, modem de internet em uso, certo? Aí ele quer saber qual foi o consumo de quilowatts-hora durante 24 horas. Observe o seguinte, ó, 8 horas por dia, né? 8 horas por dia, o consumo dele foi de 0,096 kWh. 24 horas por dia vai consumir X kWh. É um probleminha de regra de 3. Gente, fazendo essas montagens assim, ó, não precisa nem você ficar pensando muito o que tem que fazer. Entendeu? Vai pegando os dados, vai jogando na regra de 3, porque isso ajuda demais, tá? Você economizar tempo aí. Então, fazendo aqui a multiplicação cruzada, nós temos que 8 vezes x é 8x, que é igual a 24 vezes 0,096. Que aí 24 vezes 0,096 vai dar 2,304. Aí x, que é igual a 2,304 dividido por 8. Dividindo aqui, vai dar 0,288 kWh em 24 horas, que a resposta vai ser a letra B. Número 10. Em uma loja de roupas esportivas, uma camisa custa R$80, mas como a loja é conveniada com o sindicato dos professores, quem apresenta a carteirinha de associado consegue comprar a mesma camisa por R$60. O percentual de descontos em cima desse produto é de... Então, olha, o que acontece? Ela custava R$80. R$80 equivale a 100%. Gente, faz tudo na regra de 3 que não tem erro, tá? De 80 foi para 60. Quanto foi o desconto? Foi de R$20. Esses R$20 de desconto equivale a quantos por cento? X%. Aí é só fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. 80 vezes x, que vai dar 80x, que é igual 20 vezes 100, que vai dar 2.000. Aí x, que é igual a 2.000, dividido por 80. Corta esse zero com esse para facilitar a divisão. Aí 200 dividido por 8 vai dar 25%, que aí a resposta vai ser a letra B. Número 11. Uma empresa de brindes vai fornecer para uma loja de produtos de beleza uma embalagem no formato cilíndrico. Ah, tá. Parece que essa daqui é a que repetiu, gente. Então, essa questão aqui, nós já fizemos ela lá no bloco 1. E a resposta dela vai ser essa daqui, até, ó.